Bem-vindos a mais uma Fast Talk da JETV, promovida a propósito do Orçamento de Estado de 2024, documento apresentado esta tarde por Fernando Medina, Ministro das Finanças. Connosco temos o economista António Nogueira Leite, para nos dar a conhecer também a sua posição relativamente às medidas definidas pelo Governo. Agradeço, em primeiro lugar, a sua presença e disponibilidade para dar opinião quanto à vertente económica. Pergunto-lhe o que destacaria, peço desculpa, de positivo no conjunto de medidas que são agora do domínio público. Boa tarde. Enfim, penso que o orçamento em relação àquilo que se foi falando, apesar de não ter havido propriamente fugas, falou-se muito daquilo que o orçamento poderia ter e ele basicamente corresponde àquilo que eram as expectativas a partir do discurso público que existia, não é? Portanto, nesse sentido, não é uma grande surpresa. Tem um aspecto positivo, porque tanto quanto é possível saber neste momento, o cenário que tem para o próximo ano, apesar de ser um bocadinho desmotivador, parece-me realista, o que no exercício orçamental faz sentido, porque o exercício orçamental é prever receitas, é uma estimativa de receitas e despesas que vão ser efetuadas no ano que vem, não é um exercício aspiracional e, portanto, ter algum realismo parece-me que é um aspecto positivo. Depois tem um ponto que é, enfim, tem um ponto que é relevante, que é uma tentativa de melhoria da tributação em sede de IRS, portanto as pessoas em princípio vão pagar menos, com um impacto muito maior nas pessoas de rendimentos mais baixos, o que enfim é uma certa ideia de justiça social, enfim, que é compreensível, embora reparemos que deixam de ser abrangidos escalões que em qualquer outro país da Europa não eram classe média. Portanto, a nossa classe média já não é a classe média dos países da Europa. As pessoas são abrangidas em cheio quando têm, de facto, rendimentos muito baixos. Não é? Se pensarmos no custo de vida em Lisboa ou no Porto, nas regiões mais, enfim, mais urbanas do país, dados os custos de habitação, os custos de contexto todos que existem, o custo, enfim, do acesso aos serviços e a muitos dos bens, estamos a falar de pessoas que não conseguem fazer uma vida desafogada, e a ideia de classe média é alguém que, não sendo rico, consegue ter uma vida sem fazer contas a partir do dia 15 de cada mês. Portanto, aí é positivo, mas evidencia uma situação complexa. Um outro aspecto que também é positivo e que se reflete sobre toda a economia, e se fala relativamente pouco, é que continua um esforço grande de consolidação orçamental, e esse esforço grande de consolidação orçamental tem como resultado taxas de financiamento da República mais baixas do que algumas dos nossos concorrentes diretos, países próximos de nós, Espanha, Itália, Grécia e outros. E, por outro lado, isso depois reflete-se no financiamento dos bancos, no financiamento das empresas, portanto, tem um efeito positivo sobre o conjunto da economia. A despesa, enfim, evolui parcimoniosamente, não se consegue ver isso no orçamento, fala-se um pouco de reformas, mas são coisas que são muito na continuidade, não há nada que nos garanta que esta noção de degradação dos serviços públicos, que eu acho que foi por muitos de nós anunciada no passado, eu próprio, mas que agora muitos de nós já estamos a viver e já estamos a perceber que não é, enfim, não são os seus economistas, não são os economistas e a sua ideia da dismal science, de que tudo o que puder correr mal vai correr mal, não, de facto, não é só na educação e na saúde em que o contacto do cidadão com os serviços públicos penaliza o cidadão, e não há nada no orçamento que o mostre, não tinha que estar no orçamento, mas é uma preocupação grande que fica. Portanto, é um orçamento que tem. Eu admito que politicamente se façam julgamentos muito mais severos, mas talvez as minhas expectativas já estão, enfim, adaptadas àquilo que é possível, portanto, nesse sentido, eu acho que não surpreende pela negativa, tem aspectos positivos, mas também não se vê nenhum rasgo para a resolução daquilo que são os nossos problemas do passado. E tem um aspecto, se me permite, para terminar esta parte, que me preocupa muito, que é o seguinte, que é esta nossa, mas isto não é do Partido Socialista, nem é deste governo, está muito enraizado na sociedade portuguesa. As pessoas acham normal que as empresas grandes
paguem mais IRC. Ora, eu gosto sempre de, enfim, sem nenhum sucesso no passado, gosto sempre de explicar que não é bom sinal. Primeiro, porque a ambição das empresas pequenas é tornarem-se grandes, e que as economias só crescem, só haverá dinheiro para o Estado Social no futuro se a economia crescer, e a economia vai crescer com a valorização e o crescimento das empresas, e porque são essas empresas que têm produtividades mais elevadas e são as que pagam salários mais elevados. E isso não é uma ou outra, é em regra. Portanto, penalizar aqueles que puxam a economia para cima não me parece que, enfim, que seja prudente, mas percebo que é uma visão muito assente na economia portuguesa de que é bom dar muito aos pequeninos e tirar dos grandes, mas aqui os pequeninos têm que ser grandes, porque senão nós nunca mais crescemos e nunca mais resolvemos os problemas e este empobrecimento relativo face à Europa, que de facto é preocupante. Já agora, o que acolho com desagrado neste documento, pergunto-lhe se é o aumento da receita fiscal. Sim, quer dizer, nós já sabemos que estamos condenados a isso. O governo já não vai ter, pelo menos esperamos todos nós, não é? Que já não vai ter o bónus do imposto de inflação como teve nos anos passados. Mas não há, o desagravamento fiscal é relativamente modesto. Eu também percebo que sem haver redução permanente de despesa, e nós temos vindo a aumentar muito a despesa, não necessariamente os produtos e serviços que fazemos com essa despesa. Veja-se o Serviço Nacional de Saúde, onde gastamos 50% mais, e a qualidade e a extensão do Serviço Nacional de Saúde é pior do que era há uns anos atrás, o que é verdadeiramente notável, como é que gastando 50% mais se consegue fazer menos. E ter, ao fim e ao cabo, todos os profissionais, ou um grande número de profissionais desencantados. Mas eu diria aí que é um pouco inevitável que, não havendo medidas de redução estrutural da despesa, não possa haver redução estrutural, ou não deve haver redução estrutural dos impostos. E, nesse sentido, o Estado tem sido muito conservador. Eu dou aqui um exemplo. Enfim, na habitação há muitas coisas que mudam, mas há muitas coisas que ficam na mesma. Como nós sabemos, a maior parte do setor, até nós comprarmos uma casa, não está integrado verticalmente, portanto, quem nos vende a casa, em geral, não conseguiu repercutir o IVA, nem quem construiu conseguiu repercutir o IVA totalmente. E em cima do IVA nós continuamos a ter um IMT que não tem lógica nenhuma a não ser capturar receita, que incide sobre o valor do imóvel e sobre o IVA. Porque nós o IVA não o conseguimos, ninguém o consegue nesta cadeia de valor descontar, abater. Portanto, de facto, estamos aqui numa situação que em que seria importante tornar a construção mais acessível, mas o Estado não abdica da sua parte que encarece a construção. Já não falo, enfim, das câmaras, etc., que continuam todos, enfim, muito parcimoniosamente a reter para si os direitos e a não alargar a área onde se pode construir, porque nós, se queremos, as pessoas dizem, constrói-se em altura, mas constrói-se em altura em terrenos caríssimos, com construção cara, não é a classe média a ganhar o que infelizmente hoje em dia ganha que vai conseguir adquirir esses imóveis ou pagar rendas que justifiquem a construção por parte do promotor. Portanto, depende pelas suas palavras que nesse campo fica um bocadinho aquém das expectativas, das medidas. Ficou, infelizmente. E isto é um problema que deve ser tomado a sério. Já ando há uns anos a falar que este é um problema sério, agora é um problema muito sério e não se vai resolver tão cedo, porque nós continuamos a pôr no mercado casas caras e, sobretudo, muito menos casas do que pusemos nos 20 anos anteriores à crise de 2013. Muito obrigado. Fica assim registada mais uma opinião, a do economista António Nogueira Leite. Já sabe, pode ver e rever não só esta, como também outras reações ao Orçamento de Estado no site do Jornal Económico e também nas mais diversas plataformas.